Oiê! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Bom dia! Ai, tá tortinho isso, né? Tá me dando uma agoniazinha. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Dar uma reduzidinha assim pra ver se fica melhor. Ficou? Tá. Tudo bom? Como vocês estão? Olha, a Cacau já tá aqui, a Claudinha. Como eu falei pra vocês anteontem, quero fazer uma sériezinha de lives. Eu sei que tá todo mundo fazendo live, mas eu acho que informação nunca é demais quando ela é conteúdo de qualidade, trazer pessoas que são especialistas em certos pontos. E a Claudinha, que eu convidei hoje, é minha amiga, muito minha amiga, uma querida. E além de tudo, ela é especialista porque ela trabalha já em casa há muito tempo. Vou deixar ela falar, vou deixar ela explicar um pouquinho mais o que ela faz, mas ela é especialista em home office porque ela trabalha em casa já desde muito antes desse surto, desde muito antes desse caos. Tá bom? Então eu vou chamar a Claudinha. Então fica aqui comigo, tá bom? Um minutinho só, deixa eu ver se eu consigo. Oi, Clau! Dia, Ju, Bom bom dia, meu dia, amor, todo tudo mundo. bom? Como você tá? Tô bem, e você? Também, Por aí? também tô bem. Vocês estão ouvindo bem a Claudinha? Deixa eu ver, fala um pouquinho, Claudinha, pra ver se tá todo mundo te Tá todo ouvindo. mundo me ouvindo? Eu vou ficar Dá pra te segurando ouvir aqui bem, assim que dá fica pra te mais ouvir fácil. ótimo, dá pra te ouvir super bem. Então, Clau, eu tava comentando que você já trabalha em casa, já trabalha de casa, já trabalha sem ter um escritório há bastante tempo, bastante antes do vírus e desse caos todo. E com essa, agora com essa o novo cenário mundial, que veio por causa de uma epidemia, mas é uma tendência. Só que a gente talvez tinha uma curva de aprendizado mais longa, a gente esperava ter uma curva de aprendizado mais longa Sim. para isso. Mas agora, por conta dessa coisa do fica em casa e todo mundo tem que fazer isso muito rapidamente, a gente tem visto coisas de pessoas que não sabem ainda trabalhar em casa, né? Trabalhar com home office, se organizar, otimizar o seu trabalho, se apresentar bem no home office para fazer uma reunião com alguém, enfim. Tem toda uma questão que vai desde a organização até como atender o cliente de forma virtual, né? Então, primeiro me conta um pouquinho do que você faz. Bom, gente, eu sou gestora empresarial, né, de mercado online. Então, eu construo um mercado consumidor e distribuidor para uma marca norte-americana ligada a Pode falar rejuvenescimento da marca, celular. que a gente faz propaganda aqui, tá tudo bem. Tá A bom, é gente a pode Juness. falar, não é proibido, não. E a gente constrói mercado consumidor e distribuidor ao redor do mundo inteiro, através de uma ferramenta online. Então, hoje, em linha de frente direta comigo, são 25 pessoas, que mais ou menos uns 90% têm outra atividade, né? Ela desenvolve o trabalho fora de casa, mas ela constrói esse tipo de projeto dentro de casa, fazendo um home office, porque a gente não tem escritório de base local. É um negócio que você é permitido você trabalhar no home office. Então, isso te qualifica a mesmo quem já trabalha fora poder já ter uma habilidade destacada sobre uma pandemia como aconteceu, né, Ju? Então, Entendi. Então, deixa eu só entender mais uma coisa. É uma marca que você revende produtos, e aí você tem um time que trabalha com você, que no seu caso você tem 25 pessoas que trabalham diretamente com você. sim, isso Mas mesmo. como elas têm uma atividade paralela, você tem um contato com elas que não necessariamente é presencial e físico Sim, sempre, mas você sim. faz reuniões periódicas com que frequência com essas pessoas? A gente tem alguns alinhamentos feitos uma vez por semana, né? E a gente tem um Uhum. acompanhamento individual, porque cada um rege um horário, cada um tem um tipo de rotina, cada um tem um tipo de trabalho. Então a gente intensifica isso associando. Então, assim, minha vida de home office é bem agitada, né?
Não é por uma questão só de controle, de você não perder a mão, tem que ser organizado, tem que ter uma disciplina muito séria, e que isso acho que é o que mais pega nas pessoas, é a falta de disciplina em executar quando você está no ambiente de casa, né, onde você tem uma série de interferências, televisão, é o cachorro, às vezes é a empregada perguntando, às vezes é o filho que não foi naquele determinado período para fazer escola, mas você também tem várias outras qualidades que te deixam prazerosamente com gosto de querer fazer isso para o resto da vida, né? Sim, eu acho que essa é uma coisa muito legal da gente comentar. Quais são as vantagens, entre aspas, e desvantagens do home office, porque de fato tem muita coisa que pode atrapalhar, mas tem muita coisa muito legal também, né? A gente, por exemplo, não ter que pegar trânsito, por exemplo, não estar sujeito à violência que está na rua, enfim. Tem uma série de vantagens e também de desvantagens. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, acho que é importante ressalvar aí algumas coisas com relação a foco, né? Exige mais foco quando você está dentro de casa. Você tem que ter um ambiente para você fazer isso. Tem muita gente que não consegue ter foco, não consegue ter essa determinação de anular coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, assim, de tudo, desde o vizinho que tocou a campainha, né? Para quem mora em apartamento, muitas vezes escuta. Você tem telefone que toca. Você tem esse tipo de situação que aconteceu agora. Quem Lógico, passar mas pessoa atrás. passando atrás, eu acho super legal, porque a novela contrata figurantes. A gente tem figurantes grátis. O tempo todo. E aí você envolve várias coisas, né? A criança que pede um negócio, às vezes é que nem aquele videozinho que apareceu, né? Do cara da CNN dando uma entrevista importante e entra de repente a criança junto. Então você tem que ter muito foco. O cara não se distraiu, ele ficou nervoso, mas as pessoas que estavam prestando atenção nele, ele não se distraiu, ele não olhou para trás para ver o que estava acontecendo, nada disso. Então eu acho que essa parte é extremamente importante para que você tem que ter muita disciplina. Então, quem não tem disciplina vai ter que trabalhar isso melhor. E é um Sim. aprendizado. Acho que eu, particularmente, acho que todo mundo deveria ter essa experiência, né? Não forçada, que Uhum. nem a gente está tendo, mas quem não desenvolveu isso antes está tendo que aprender. É que eu acho que às vezes a gente, assim, o que muita gente fala de que a gente não aprende no amor ou na dor é muito verdade, né? E no amor é aquela coisa do vai aprendendo devagarzinho, e vai fazendo, e vai testando e tal. Mas nem sempre é possível. E nem sempre a gente aprende, né? Porque às vezes a gente vai embarrigando, fala, então agora eu não preciso, então faço, vou deixar para aprender isso, para ter, para desenvolver essa competência depois, em outro momento. Ou quando E eu às vezes não é precisar. possível. Como agora, né? Agora não é possível. Verdade. E eu falo por mim também, Claudinha, porque eu já tenho um modelo de trabalho que eu posso trabalhar em home office, mas eu gosto muito de ver a pessoa fisicamente. Então, a Cláudia, por exemplo, toda vez que a gente se fala pessoalmente, a gente combina de se encontrar, nem que seja para tomar um café, nunca é no escritório, geralmente é fora do escritório mesmo, mas é muito essa coisa presencial, né? Eu acho que o brasileiro ainda tem muito essa coisa do presencial. Quando é virtual, a pessoa tem realmente menos disciplina, a coisa vai um pouco menos fácil, né? Então, eu queria começar a comentar com você como é que a gente faz para desenvolver essa disciplina? Qual é o tipo de disciplina que a gente precisa desenvolver e quais são as competências que a gente precisa para poder trabalhar bem de casa? Sim, eu acho que o importante é sempre manter a rotina, né? Para quem Tá, principalmente tá estuda. super baixinho para É mim, super Clau. baixo. Então, deixa eu subir aqui o microfone. Eu prefiro esse Isso. microfone com fio. Então, vamos lá. É. Eu acho que para mim a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, como que era a vida antes do home office? Né? Manter a disciplina de você ter aquele padrão assim, olha, eu acordo, eu tomo café, eu tomo banho, eu me arrumo e eu saio para trabalhar. A única diferença que vai mudar é que você não vai pegar mais o carro para sair para ir trabalhar. Mas você tem que manter a rotina de que você vai acordar no mesmo horário, você vai tomar banho,
no mesmo horário, você vai tomar café, né? Você tem um lugar para você trabalhar e um lugar para tomar café. A gente sabe que a maior parte dos brasileiros não tem um escritório ou um quarto que você pode fazer de home office, né? Então, você tem que, às vezes, se ambientalizar aonde você é um convívio mais gostoso, assim, sabe? É onde você se sente confortável, prazeroso, onde você acha que você vai se Sim, sentir sim. produtivo. Mas as coisas têm que rodar. Eu via muito disso dentro da minha equipe, que assim, quando você está em casa, principalmente as mulheres, né? Você termina de tomar café, você tem que lavar a louça, aí você quer arrumar a cozinha, aí você quer deixar tudo organizado, É, para daí você sentar. E isso que te pega, porque se você fosse trabalhar fora, você não ia fazer isso, né? Ou você acorda mais cedo, se você acordar atrasado, você veste, você sai correndo, veste a roupa do jeito que está aí fora, e pega o carro e vai trabalhar, e a casa ficou. A disciplina de você entender de que é um trabalho, né, e que você tem que manter essa produtividade é a mais importante. Então, manter a manter, rotina. manter a rotina, a primeira coisa. Você tem que manter a rotina de como você estava indo trabalhar fora. A Tá, segunda então coisa, vamos colocar aqui. Primeira ponto dica para número um. quem tá. Manter a rotina. Então, acordar, tomar banho, se arrumar. O se arrumar, eu até vou também chamar uma super amiga minha que é consultora de estilo, que ela tá colocando bastante coisa da coisa do trabalho home office, de você não trabalhar de pijama, né? De você realmente colocar uma roupa e colocar esse mindset estou indo trabalhar, não estou de pijama, não tô vendo a sessão da tarde, né? Eu sempre brinco desse negócio da sessão da tarde. Então, manter a rotina é importante, né? Primeira coisa. E eu acho que assim, quando você troca de roupa, né, não trabalhar de pijama, vira a chavinha, fala, agora estou no meu tempo produtivo profissional. Então, Essa isso coisa do vira a chavinha é bem vira a importante. chavinha. Uma coisa, né? Independente, numa reunião, você precisa, assim, é que nem a gente fala, né? Por exemplo, a bancada do Jornal Nacional. As pessoas davam risada quando falava que na época o William Bonner usava no calor, ele só usa o terno da parte de cima, porque é o que está todo mundo vendo. Então, você vai fazer uma reunião online, a parte de cima, né? Você tem que estar ok. A parte de baixo, se você está de chinelo, ninguém está vendo. Então, Ah, isso é sim, importante não, para eu você falo aqui por mim, transmitir. ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô super linda com uma calça jeans, super bonita. Vou deixar aqui pro pessoal ver rapidinho, né? Super gata, tô arrumada, como se eu fosse sair. Só que descalça, né? Que descalça. Eu não tô, eu tô igual o William Bonner aqui, descalça. Descalçona. Exatamente. Né? E a gente tem uma característica muito especial sobre falando dessas coisas de roupa, Ju, que as pessoas acham que você tem que se arrumar para ir trabalhar. Imagina um homem, ele vai e põe uma camisa, né? Uma camisa toda fechada para fazer reunião. Depende do porte da reunião que ele está fazendo. Ele não tem a necessidade de colocar. Ele tem que Uhum. estar arrumado, ele não pode estar de pijama, né? Ele não pode estar de camiseta regata, que para mim não existe isso. Camiseta regata é para usar para atividade física, mesmo que esteja calor. O É, cara pode estar à vontade, mas ele tem que estar à vontade dentro de um limite, né? As pessoas estão te observando o tempo todo. Então, você vai fazer uma reunião, ela está observando se você está todo descabelado, se você está mal cuidado, se você está com cara de cansado. As para pessoas as estão mulheres, se presentes. tá de maquiagem, se não tá, se tá bem, se tá com uma cara boa, se cara toda, né, esbagaçada. Isso é verdade. Então, primeira coisa, manter a rotina. Acho que a segunda coisa é se arrumar, sim. Então, a apresentação, ela é importante. Continua sendo. É, Home office ou não, continua sendo, né? é importante. Você saber que você tá num ambiente de trabalho é super importante. Uma outra coisa que eu vi bastante essa semana, queria que você comentasse, é que eu vi vários vídeos circulando de pessoas que estão em reunião, então estão naquela reunião com várias pessoas, e daí pega e vai, por exemplo, no banheiro, e daí correu essa semana vários vídeos até não bacanas, assim, vídeos de você envergonhar a pessoa, porque às vezes a pessoa realmente ela não sabe, né? Ela não tá fazendo aquilo de propósito, enfim.
Mas ela pega o telefone, por exemplo, e vai no banheiro e deixa ali achando que ninguém tá vendo ela, porque ela tá numa reunião e não tá falando. Mas, na verdade, a pessoa tá te vendo. Então, o fato de você também, quando você faz uma reunião, estar presente ali e saber que você tá. Não é nem a questão de ser visto, né? Mas que você está naquela reunião como se você estivesse no trabalho do começo ao fim, Sim. né? É respeitar todo mundo que está dentro da sala, né? A gente tem vários aplicativos que hoje fazem, né? Tanto do Google quanto do Zoom. E as pessoas esquecem de uma teclinha muito importante, de duas, eu diria. Não é só uma, não. É o mute. Põe no mute. Não é para ninguém Verdade, ficar verdade. ouvindo. Põe no mudo, não tá falando, põe no Põe mudo. no mudo. Verdade, tá numa Exatamente. reunião cheia, não tá falando, põe no mudo, porque é como se você estivesse Exatamente. dentro de uma sala, numa reunião, Nossa, e falando sim. e ninguém tá, e tá atrapalhando a reunião, né? Enfim. Sim. A segunda que eu acho é a câmera. As pessoas esquecem de desligar a câmera por falta de habilidade, às vezes, com o aplicativo. E aí acontece isso que você está falando. Então, você tem que prestar atenção em tudo. As pessoas estão te observando o tempo todo. Não é para ouvir. Você vai ao banheiro durante a reunião, põe no mute e tira a câmera. Você vai dar a descarga, vamos dizer assim. Ninguém vai ouvir que você foi ao banheiro. Ninguém sabe o que está acontecendo porque você não está falando. Né? E linkando com isso, tem que haver outra coisa muito importante. Quando você estiver falando, né? Ou quando você só está realmente ouvindo, é como se você estivesse numa sala. Tem que honrar o respeito de cada um fala na hora que tem que ser falado. Porque eu percebo que em algumas reuniões todo mundo quer falar junto, ninguém se entende, a ferramenta às vezes dá um bug que ela Dá uma não pânico, ela não sabe quem tá total, falando, né? Porque tem muita exatamente. ferramenta que ela tem essa inteligência para colocar na tela quem é a pessoa principal que tá falando. Mas tá todo mundo falando junto, a ferramenta Vira não tá aquela entendendo bagunça, nada. ninguém se entende e na verdade o que era para ser produtivo torna-se cansativo e irritante. Né? Eu já Uhum. tive situações que você entra numa reunião com diretoria e quando todo mundo começa a falar, ninguém respeita nada, você sai da reunião. Você vai falar, não vou ficar aqui, Sim. tá uma bagunça, eu não vou Uhum. ficar aqui, depois eu chamo no privado fulano, ciclano para determinar. Mas não é essa a intenção, então você tem que ter essa disciplina também. A educação no online ou no offline, ela tem que existir. Então, quando um Essa fala, coisa da isso. educação, Clau, muito importante, porque assim, o que eu acho mais, por exemplo, deste vídeo que a pessoa vai fazer um xixizinho no meio da reunião, é que no meio de uma reunião presencial, você só iria fazer um xixizinho se o negócio fosse muito assim, não, eu não tô aguentando mais. Mas Sim, se você pede não, você vai licença e esperar sai. o final da reunião para ir ao banheiro, por exemplo. Ou Uhum. se tá, tipo, a reunião tá te incomodando. Você não Sim, levanta e sai da sala quando é sim. presencial, né? Assim, tem um certo respeito, um certo, uma certa formalidade, talvez, que no online não tem tanto, porque você pode, né, falar, bom, ok, vai, sair da sala e depois eu chamo a pessoa e tal, e acho que tem menos essa problemática, né? E falando até nisso, Ju, uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Principalmente eu vejo isso e ensino muito, que as pessoas elas têm que respeitar o tempo do outro, né? O respeitar o Isso. tempo do outro envolve N coisas, assim, desde a hora que você marcou para começar, você tem que estar comprometido a estar ali na hora que você combinou com aquela pessoa. E Uhum. respeitar o tempo de duração. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando começa uma reunião, é falar assim: quanto tempo a gente tem? Porque, claro, existem ferramentas que você tem tempo ilimitado, né? Quando você tem uma versão Pro, como o Zoom, e você tem tempo determinado de 30 minutos, mas você não é só respeitar o tempo do aplicativo, da ferramenta usada, mas é respeitar o tempo de quem está do outro lado. A pessoa, ela tem Sim, hora, ela tem as coisas dela para fazer, ela tem as outras reuniões para realizar, ela tem atividades às vezes de casa, ela tem o tempo dela para parar para tomar um café. Ninguém é uma máquina que sim. você liga o botão e vai no vamos. Não, não é vamos. Você tem que É. respeitar o tempo. Para mim, tempo é inegociável. O Inegociável. respeitar o tempo do outro, eu acho uma dica muito, muito boa. Acho que é uma dica para se anotar.
Da gente começar a reunião e se habituar a começar a reunião perguntando para a pessoa quanto tempo a gente tem e respeitar aquele tempo. É verdade que os aplicativos eles ajudam, né, Clau? Porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma live. As lives no Insta, elas são de 1 hora, tem 1 hora de duração máxima, né? E aí, depois disso, acabou, cai a conexão e pronto. E tem muito aplicativo que tem isso, mas quando não, mesmo que não tenha, ou mesmo que isso não seja assim um problema, a gente tem que respeitar quanto tempo a pessoa tem, né? Sim, eu também acho. Acho que é importante porque, e você pode notar, as pessoas que mais respeitam o tempo do outro são as que mais dão certo, né? Elas têm um respeito com o tempo do outro, assim como ela quer que você respeite o tempo dela. Então, essa troca é muito importante. E falando linkando essa história de tempo, a questão de foco, né, de foco obrigatório, é o que você estava falando da história do vídeo. Você tem que ter foco. Quando você está numa reunião presencial, você não vai pedir para sair dali por algum motivo que não seja tão importante, né? Se está muito apertado, você pede com licença e vai ao banheiro. Mas se você não vai conseguir dar 100% do seu foco, passa a informação para outra pessoa e deixa que essa outra pessoa entre numa reunião, né? Entre nessa reunião online e conduza essa reunião online. Eu acho que é importante a gente ter 100% de presença, 100% de foco, principalmente quando você está fazendo num virtual que é muito frio, né? O virtual é muito frio. Você não tem você não sente com tanta maestria a expressão das pessoas, assim, né? Você só vê pelo vídeo. É verdade. É Então, verdade, o virtual é isso. super frio. E como é que você faz para delegar? Você falou, passa para uma outra pessoa. Eu acho que assim, Sim, as você tem que. pessoas já têm uma certa dificuldade de delegar, e aí você tem Sim. essa questão do virtual ser muito frio. Como é que você faz? Como é que você lida com essa questão de delegar para o seu time uma certa tarefa ou qualquer coisa assim? Na verdade, isso vem antes até de ligar a câmera, né, Ju? Você tem que criar, você tem que confiar o que você aprendeu numa liderança fortalecida. Então, assim, tem pessoas que eu sei que conseguem conduzir uma reunião. É como se você estivesse numa reunião de empresa, né? Você pega um determinado funcionário que tem uma credibilidade, uma inteligência a mais, uma habilidade melhor sobre aquela situação, e você coloca ele para ir no seu lugar porque talvez você não pôde, por qualquer motivo, tá? Pode ser Uhum. desde que você não está se sentindo bem, então você não vai conseguir dar o seu 100%, e, ou se você precisa assim, resolver outra circunstância que naquele momento você não pode estar ali resolvendo aquela circunstância pequena, né? Que talvez você entenda que Uhum. seja um alinhamento. Então você tem que conduzir isso de uma melhor forma, criando líderes que possam estar no seu lugar. Não é para colocar também uma pessoa que não tem habilidade, porque você pode até se queimar um pouco, né? Como líder mesmo. Então, essa eu acho que é super importante. Você tem que lapidar um pouquinho antes de colocar ela na prova de fogo. E aí você coloca uma atividade, né? Como é que você depois você controla que isso foi feito, porque você não vai estar lá presencialmente. Então você vai passar essa atividade e depois você tem um follow-up disso, né? Um retorno disso, como funciona? Sim, sim. A gente, na verdade, eu faço como se fosse um alinhamento assim, de tópicos que devem ser abordados e com as respostas eu tenho que responder, né? Quando eu passo Uhum. a informação para frente, quando eu pedir de volta, a pessoa tem que ter um mínimo de resposta. Então, assim, quais eram os assuntos debatidos? X, Y, Z. O que foi falado disso, disso e disso? Se eu não acreditar friamente naquela pessoa que eu pedi para conduzir aquela reunião, não faz sentido. É, Não acho que a faz sentido. confiança é chave, né? Não E faz aí, sentido. e daí voltando para o trabalho de casa, né? A Lu, mas um pouquinho antes, no comecinho do call, ela perguntou, ela falou sobre a questão da disciplina e rotina de trabalho fora estudos. Dentro de casa é um aprendizado e tem dias que fico perdida com os meninos. Então, quem tem filho tem um desafio adicional. Me fala um pouquinho sobre home office com filhos.
porque eu não tenho essa situação e não sei como é. Como é que você faz? Você deixa as crianças com... Você deixa o Léo, né? Porque a Claudinha tem um filho que tem 4 anos, vai fazer 5. E é um menino, e é um menino que, né, é bem ativo, tem muita energia e tudo mais. Como é que você faz com ele? Também circularam essa semana, né, na internet, nos grupos e tal, muitas fotos de crianças amarradinhas, né, de como é que você faz para lidar com os filhos dentro de casa, enfim, muitos memes, muitas brincadeiras. Como é que você faz de verdade para lidar com o Léo quando você tem que trabalhar de casa? Olha, é bem Tem gente falando que desafiador. é bem complicado. É bem É bem complicado. desafiador. O que a gente. Assim, tudo é um acordo, sabe, Ju? Eu acho que para mim é tudo acordo. Quando você tem uma clareza de informação para o seu filho, faz todo sentido. Claro que você tem que respeitar, assim, a idade deles, né? Tem crianças, você está falando de uma criança muito pequenininha, ela não tem esse consenso, né? Agora, quando você está falando de uma criança um pouquinho maior, que é no caso do meu, eu tenho que explicar para ele, olha, a mamãe está trabalhando, eu vou entrar numa reunião, eu vou entrar numa conferência, eu estou desenvolvendo isso e eu faço pausas, né? Então, assim, eu tenho blocos de trabalho. Então, eu, Cláudia, trabalho em blocos mais ou Blocos menos. de trabalho também acho uma dica super importante. Então, quem está anotando, blocos de trabalho, porque acho que é uma coisa que você tem que ter uma pausazinha no meio, especialmente se você tem, tem um filho, se tem um cachorro, se tem alguma coisa que você tem que cuidar, se tem olhar alguma coisa da casa, ou mesmo tempo para você dar uma descansadinha. Mas fala, daí você fala pro Léo, tem uma Blocos hora de que vai fazer trabalho. uma reunião. Isso. Então, por exemplo, é uma hora. Eu dou uma atividade para ele, eu ponho ele para fazer alguma coisa que eu sei que vai durar mais ou menos esse período. Né? Então assim, você também você delega aí uns trabalhinhos para ele, né? Tem que delegar. Uma brincadeira, alguma coisa que ele tem que montar. Tem que delegar. E a gente tem que ser mais flexível, né? A inflexibilidade junto às crianças é o que os pais ficam mais desesperados. Pais que eu sei que tem pais que não deixam assistir TV, não deixam brincar em tablet, tem horário recomendado para tudo isso, tal. Só que quando você é submetido, né, a um problema sistêmico que nem a gente está tendo hoje, você tem que ter mais abertura. Você tem que deixar, às vezes a criança ficava 10 minutos na televisão, deixa ela ficar meia hora, não vai ter jeito. Senão você vai enlouquecer, porque é enlouquecedor, né? Você pede para a criança, sim, então quieto. flexibilidade com a criança é também bem importante, né? Porque essa coisa do você ser flexível é o que te ajuda a, de repente, num dia que esteja mais difícil, que você tenha mais reuniões, você conseguir dar uma atividade aí que talvez... Administrar, né? Administrar. Outro dia você não daria, mas nesse dia você vai dar um tempo a mais para a criança ficar no tablet ou na TV, ou enfim, coisas que na teoria você gostaria de restringir mais. Sim, eu acho que se munir, principalmente para as crianças, assim, se munir de atividades que elas façam e que não corram perigo, né? Eu vi, assim, amigos que deram coisas, por exemplo, atividade de cortar e colar. E aí a criança cortou o dedo. Por quê? Porque o pai estava fazendo reunião e deixou a criança com a tesoura e ela cortou o dedo. Mesmo Não que a pode. tesoura não seja aquela... Não pode. Então, assim, você vai dar um pincel para pintar. Nossa, bem pensado. Atividades para o seu filho que não possam... correr riscos. Que o seu filho não corra risco, não corra perigo, né? Tem muitas atividades, depois eu até coloco um arrasto para cima, porque teve muito, também circularam muitas atividades, né? Muitas empresas que desenvolveram coisas para crianças nesse momento. Seja coisas de pintar, que eu vi bastante, seja algumas atividades mesmo. Mas teve muitas atividades que dependiam do pai estar, né? São atividades meio que são brincadeiras junto com um adulto. E quando você tem que trabalhar em casa, você precisa desenvolver alguma coisa que seu filho possa ficar sozinho fazendo. Mais independente. Mais independente. Então, assim,
brincar de contação de histórias. O Léo gosta muito de contar história. Então ele pega os bonequinhos e ele começa a contar a história de um para o outro. Você estimular essa criatividade. É agora que a gente vai... Quem não tinha vai ter que aprender, né? E quando você trabalha muito tempo em home office, você tem que dar uns ajustes para isso. Porque às vezes você não tem muito tempo para desenvolver essa criatividade, né? Mas vai ser um esforço maior. Por isso que eu falo que trabalhar home office é muito desafiador. Principalmente numa mudança drástica de rotina, que você, de repente, você é confinado dentro de uma sala, de um quarto e tal. E outra coisa que eu acho importante sobre crianças é assim, quando você faz o acordo e você não é pai sozinho, não é mãe sozinha, tá? Isso provavelmente só vale para quem ainda tem pai e mãe dentro de casa ao mesmo tempo. É quando você estipula um determinado lugar da casa para trabalhar. E aí, assim, hora de trabalho, fechou a porta, caia o mundo, você não vai sair dali. Se precisasse alguma coisa muito emergencial, a criança caiu, bateu a boca, abriu, sei lá, o emergencial. A mãe ou o pai, o que ela tem que fazer? Ela tem que ligar no celular, porque se você estivesse no escritório, o que a mãe ou o pai faria? Ligaria no telefone. No seu Pra celular. falar, olha, aconteceu. É isso, estamos trabalhando. É profissional. Então, Tá, então calma, eu acho que você falou muitas coisas muito legais, assim. Porque agora, nesse momento que a gente está confinado, a gente está confinado a família inteira. Então, nesse caso, você poderia fazer um acordo com a pessoa, né, que está com você. Então, com o seu marido, no caso, mas com outras pessoas que estão aqui, com a esposa, com o parceiro e tal, para naquele momento, então naquele momento você é o responsável da criança, porque eu tenho uma reunião importante. Isso rola também. Isso acontece, né? E acho que isso é importante. Porque senão fica o jogo de empurra-empurra, sabe assim? Agora é sua vez. Não dá. Né? Às vezes você precisa fazer. Tem gente que trabalha com cálculo, trabalha com planilha de vendas, você precisa ter essa concentração. E não dá para ter interferências, né? Principalmente. Isso é verdade, assim. Outra coisa que eu acho muito importante é minimizar todos os ruídos que você puder. Então, assim, televisão, cachorro latindo, campainha tocando, você tem que minimizar isso. Né? O seu filho está em casa, a televisão tem que estar no volume baixo, porque é distração. Para você parar o que você está fazendo e olhar para a televisão, é distração. Minimizar a distração, super importante também, pode anotar. Você trabalha de um outro quarto, você vai para algum outro ambiente, ou você tem realmente esse acordo de desligar a TV, de diminuir barulho, enfim, de não ter essa interferência quando você está trabalhando? Como você faz? Eu tenho, na verdade, assim, hoje, agora, onde vocês estão vendo, eu estou na sala, né? Porque meu marido está trabalhando aqui em casa, então ele ocupou o meu cantinho do escritório. Fala de novo, que não ouvi. Não deu para ouvir? Hoje, eu estou sentada aqui na mesa, né? Na mesa que a gente tem na sala. Eu tô dentro dessa casa, eu já fui aí, eu sei onde você tá. Mas quem então, não conhece, sabe? Tô sentada na mesa da sala, só que ele tá sentado no meu escritório. Meu escritório não tem porta. Né? Isso é uma coisa que eu, quando fiz a reforma, não tinha pensado, não tinha essa habilidade desenvolvida para pensar e racionalizar que uma porta é importante. Então, eu devia ter posto uma porta, porque você fecha, ninguém fica perguntando nada, ninguém para, ninguém te interrompe, porque a porta está fechada. Então, quando como não é que tem eu faço? porta, e até acho que assim, também é uma dica assim de que a gente muitas vezes não tinha pensado no escritório. Eu também não tenho, tô aqui na sala, né? Tudo bem que eu gosto desse lugar aqui para fazer as lives por causa da luz e tal. Mas geralmente eu trabalho aqui no meu escritório, que é minha mesa da sala de trabalho. Às vezes a gente não pensou nesse ambiente específico para colocar um escritório. E também é uma dica. Mas eu acho que é um desafio, né? Quando você não tem esse ambiente. Então, acho que é legal você falar assim, como é que você faz quando você não tem um ambiente com uma porta fechando? Cláudia, quando eu tenho que fazer uma reunião, assim, é muito importante que eu estou subindo no escalão de liderança dentro da empresa e eu vou para o quarto. Eu vou para o quarto, fecho a porta e tranco. Quando não é no dia a dia, eu trabalho nesse ambiente que eu construí, né, que é um
mini escritório com porta aberta. Quem não faz isso? Por exemplo, eu estou vivendo uma situação fora da minha realidade, porque eu estou trabalhando em cima da mesa de jantar, e não é no meu cantinho, sabe? Onde tem as minhas coisas. Então eu perco tempo, às vezes, para levantar, para ir lá pegar um negócio, voltar para fazer aqui. Eu já tive situações que eu fui para a varanda, então eu fecho a porta da varanda. Você tem que criar situações adaptáveis, né? Eu ouvi essa frase essa semana que passou e eu acho extremamente coerente. Nessa situação que a gente está vivendo, não são os mais ricos, os mais inteligentes que vão, vamos dizer assim, vão vencer a batalha. Vai ser quem mais se adaptar. Então, o mais adaptável é o que vai vencer. Então, assim, se você não tem um ambiente, né, desse jeito, com um lugar fechado, né, que você possa transformar no escritório, um quarto e tal, você tem que arrumar um cantinho da sala e falar para todo mundo, ó, esse aqui é o meu quadrado agora. Não quero ninguém passando atrás, não quero ninguém empurrando o computador, não quero ninguém empurrando as cada um minhas no seu pastas. quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu acho que isso é extremamente importante porque você delimita respeito. Né? De novo, falando sobre respeito. O respeito vai ter que vir de tudo, desde o externo quanto do interno. E a gente sabe que quando o interno se adapta, para o externo fica mais fácil. Isso é para tudo. Tudo, 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 tudo. Uhum. Eu Outra acho coisa que que eu assim, a acho. mudança ela começa dentro, né? Assim, essa questão da mudança começar de dentro é muito importante, porque às vezes você, tudo bem, você foi forçado agora a trabalhar em home office, mas se você não muda mesmo a sua maneira de trabalhar, as coisas não acontecem, né? Não mudam. É bem difícil você ter uma evolução quando você não mudou esse mindset, né? E aí alguém deve estar pensando assim, Cláudia, mas eu não tenho lugar para fazer isso. Não vai fazer da cama. Não é na cama e não é no sofá. Você tem que ter uma mesa, você tem que ter uma cadeira que você sente, você tem que ter condições e postura, você vai ter que criar. Se você não tem, você tem que criar. Então você vai pegar uma cadeira, uma mesa, você vai pôr onde tem perto de uma tomada. Não dá para fazer da cama, não dá para fazer do sofá, porque tudo que é meio externo vai te mandar para você não produzir. E você tem que manter o nível de produtividade acima dos 70%, né? Tem gente que não vai conseguir com 100%, mas você tem que ter um ponto alto de produtividade, porque senão daqui a pouco alguém vai te cobrar. Quem vai te cobrar? Pode ser os seus boletos bancários, podem te cobrar, o seu chefe. Alguém vai te Essa cobrar. coisa do chefe também eu acho que é uma coisa que a gente está tendo que se adaptar bastante, né? Porque quando você tem um trabalho presencial, você tá ali e não é o seu caso, tá? A gente vai falar um pouco do que é você ser um empreendedor, que você é o seu próprio chefe, né? Os seus boletos são o seu chefe. Mas quando você está no escritório, o seu chefe te passa algumas atividades e aí você está ali fazendo e você tem um acompanhamento e uma cobrança muito mais presentes. Quando você está em casa, muitas vezes isso acaba ficando meio, né, na nuvem, para dizer um termo mais da modinha, né? Fica meio no cloud isso daí. Como é que você se organiza para trabalhar e para reportar, né? Porque você não tem um chefe, literalmente, mas você tem uma liderança. Como que você faz para reportar isso e para se organizar de forma que você consiga cumprir suas tarefas aí com o seu chefe te cobrando? Sim, o meu chefe tem um nome, chama-se Agenda. Então, é para ele que eu tenho que... Agenda. É para ele que eu tenho que reportar. Adoro. Assim. Fala mais. O seu chefe é Agenda, gosto muito. Então, assim, no meu caso, eu vou até pegar aqui para vocês verem. Eu não sei mexer com agenda de celular, tá, gente? Cada um tem uma habilidade. Essa não é a minha desenvolvida de mexer com agenda de celular. Não, mas ó, gente, não é sua exclusividade, não. Porque o meu caso também aqui, ó. Tô aqui com a minha agendinha também. Então, eu gosto de papel. Eu sou adepta do papel. Então, ó, aí, aqui, ó, por exemplo, tá vendo que ela tá toda colorida?
Tô Parece vendo. uma bagunça mesmo. Parece. Mas eu me entendo na minha bagunça, porque eu aprendi a fazer duas coisas com relação à agenda. Eu pego a minha agenda e divido ela em três tempos. O que são três tempos? Tempo ouro, prata e bronze. O que é o tempo ouro? Uhum. É aquilo que não posso deixar de fazer naquele dia. Não posso de jeito nenhum. Então eu tenho o meu tempo ouro, tanto pessoal quanto profissional. Por quê? Porque eu levo o filho para a escola, né? Quando ele está indo na escola, eu busco ele na escola, eu tenho que ter hora. Então, eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para almoçar, eu tenho a hora que eu levo ele na escola, eu tenho a hora que eu busco ele na escola e eu tenho as atividades profissionais que eu tenho que desenvolver, que geralmente são regadas a três pilares. Então, é assim, o que depende de mim, o que depende dos outros e o que depende de mim com os outros. Então, é Tá. o tempo ouro, prata e o bronze. Então, o ouro é aquele que não pode passar. É Não a sua pode. Ele, prioridade máxima. Ali é o que é a sua prioridade máxima naquele é, dia. o ouro é a prioridade, o prata é a urgência e o bronze é o que tem que ser feito, mas ele pode esperar. Não é que ninguém vai morrer se não acontecer, entende? Claro que tem um sistema produtivo dentro do meu modelo de negócio, que eu tenho atividades a serem desenvolvidas todos os dias. Se eu não fizer, o que faz? Acumula para o próximo dia. Aí quando você chega na sexta-feira, você fica extremamente, né, Atolada. atropelado, atolado. Então, por isso que eu resolvi dividir dessa forma, de tempo ouro, Muito boa prata e essa bronze. dica, gente. Tempo ouro, Ajuda tempo prata e muito, bronze. ajuda muito. Importante, importantíssima. E aí Muita você, coisa para no seu caso, fazer, você tem um sistema de organização que você pinta mesmo, né? pinto. Você tem cores diferentes e você vai fazendo a coisa de forma que você visualmente consiga ver que você cumpriu as suas atividades ouro naquele dia e que você, ou Exatamente. que você não cumpriu alguma atividade prata que passou para o próximo dia, enfim, Sim, coisa desse sim. tipo, é isso? E a melhor realização da vida é quando você chega no final do dia e você deu check em todas elas. Né? Aí você pode falar Ah, assim, é. produzir muito. Nossa, gente, riscar a coisa da agenda, eu adoro. Eu não tô com a minha agenda que eu risco aqui, mas eu risco todas as coisas que eu vou fazendo e vou tchá, É, tchá, tchá. isso. E é muito gostoso, por menor que É seja. Né? maravilhoso. A gente tem aquela coisa que a gente acha, só tenho que colocar as mais evidentes dentro da agenda. Não, você tem que colocar das mais pequenas mesmo. Né? Tomar café. Quantas pessoas eu conheço que saem correndo todos os dias e esquece de tomar café? Ou você está em home office e aí você Ah, acordou sim. atrasado, está na hora de uma reunião ou conectar com alguém e aí Ah, você não toma esquece de café. você mesmo, é verdade, muito. A gente, assim, aqui no meu canal eu falo bastante sobre essa coisa de você tá bem e tudo mais. Até fiz outro dia uma outra live para as pessoas se centrarem, falando sobre energia, enfim. E eu acho que é super importante também você colocar as atividades que têm a ver com você estar bem, porque Sim, isso é super importante no desenvolvimento de qualquer trabalho, né, Cláudio? Se sim. você não está bem, como é que você vai fazer uma atividade, uma reunião, uma atividade de vendas, por exemplo, que é um Uhum. convencimento de outra pessoa, se você não está ali no seu centro, se você não Alinhada, está, né? alinhada. Mas eu acho essa dica de escrever tudo que você tem para fazer é uma dica boa, porque às vezes no trabalho em home office você vai meio trabalhando no tranco ali, né? Assim, as O pessoas que te vai chamam. aparecendo? Parar de apagar incêndio, porque no home É, office vai aparecer os incêndios, né? Então, eu já tive no começo, até um tempo atrás ainda rolava isso, demorou para eu engatar. Não pensa que você vai fazer um mês, 2 meses e putz, engatou. Tem gente que não vai conseguir engatar, porque tem muita diversidade externa. Né? Então, eu tenho uma funcionária, por exemplo, que ela ainda não entendeu, né, há um tempo atrás que eu trabalhava em home office. Então, assim, ela vem e pergunta pra mim, o que você quer que faça de almoço? Né? Eu estou trabalhando, você ligaria no meu escritório para perguntar, olha, o que você quer que eu faça de almoço? Que você vai vir almoçar em casa? Não. não, você Ela vai fazer o que tem lá na geladeira, se vira, né? entendeu? Ela não faria. Eu sempre falo isso. Você vai desenvolver o seu trabalho em casa do mesmo jeito que você desenvolver no escritório. Fulano ia ligar para você no escritório para falar isso? Ele ia te perguntar naquele momento, pegar o telefone para ligar, ia mandar um WhatsApp para esperar que você responda no mesmo momento? Não ia. Então, se não ia, não é necessário naquele momento. As Aham. pessoas têm que aprender a respeitar. E isso falta muito. Então, para quem tem alguém que trabalha junto em casa, seja ela
uma funcionária, uma diarista, seja ela criança, seja ela o marido que está de férias, porque também tem as férias, né? Às vezes o marido está de férias, a esposa não. E aí o marido não Aham. entende que a esposa está trabalhando. Ele acha que do jeito que ele está de férias, ela também está de férias. E ela não está de férias. Então você precisa ter esse consentimento de respeitar. Então, assim, qual é a hora que a gente vai almoçar? Meio-dia? Então tá bom. Então, meio-dia separa, você dá o pause e vai almoçar. Tem a hora para voltar do almoço também. E essa atividade que você estava comentando, Ju, a respeito de fazer as coisas antes, né, para você pessoal, eu tenho isso. Eu acordo, eu faço minha meditação, eu tomo meu café tranquila, eu faço tudo que eu tenho que fazer para mim, para depois eu fazer para os outros. Então, existe uma prioridade nisso. Então, assim, primeiro eu acordo e faço tudo que é para mim. Então, eu vou fazer minha ginástica, eu vou tomar meu café, eu vou tomar meu banho de quanto tempo eu quiser, que a hora que acordou fui eu que determinei. A hora que o Léo acorda, aí é tempo de prioridade para ele, arrumar ele, tomar café da manhã, levar ele na escola, né? Quando a gente não tá Mas nessa. você planeja tudo isso Tudo antes, né, isso. Clau? Porque assim, Tá tudo eu acho que desenhado. uma questão muito importante do trabalho em casa é você planejar o que você vai fazer Sim. e não deixar realmente a vida te ir E mandando as colocando informações. coisas, né, te atolando com coisas externas. Então, uma coisa eu acho que é você realmente planejar o que você vai fazer logo que você acorda. Então, qual é a sua rotina de manhã, de cuidado consigo mesmo? É exercício, não é? É meditação? É tomar café? É tomar um banho? É se cuidar? O que é que você vai fazer de manhã? E aí depois você colocar dentro da sua rotina as coisas com filhos. Então, a hora que o Léo acorda, você vai olhar, ou dar o café da manhã, o que você vai fazer, Sim, qual é o seu tempo também de qualidade com o seu filho, ali sim. naquele período da manhã, e depois você entender que você vai entrar para um trabalho e que você é como se você estivesse indo para o escritório, né? E daí você tem uma Exatamente. lista de coisas para fazer e como se você estivesse no escritório, naquele momento você não pode estar com uma atenção focada no seu filho, nem no seu marido, nem no almoço, nem em nada que não seja coisa do trabalho. É mais ou menos isso, né? É, exatamente isso. E uma outra dica que eu aprendi, assim, foi sensacional. Você faz o planejamento do seu dia, vamos dizer assim, de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Você não tem que pensar que assim, 7 horas eu vou acordar, né? 8 horas vou tomar café. Não é isso. Você tem que começar no dia anterior. Aí você fala, como assim, Cláudia, começar no dia anterior? A gente tem mania de fazer sentido, vamos dizer assim, horário, né? Então, 7 horas, 8 horas, né? 9 horas, 10 horas. Não, você tem que começar no dia anterior. Então, assim, que horas eu vou dormir? Ah, sim, o Porque seu a hora que você planejamento vai começa dormir, antes. a hora que Aham. você vai dormir é que vai te determinar a hora que você vai acordar. Então, quem Ah, não sabe sim. se organizar com isso, é uma boa dica. É assim, quantas horas você precisa dormir por dia? Eu, Cláudia, Sim, preciso dormir no mínimo 7 horas. Então, entre 7 horas e sim. 8 horas por noite. Se eu não Olha, dormir vou fazer 7, um 8 horas, jabá meu aqui. Então, quem não sabe quantas horas precisa dormir, tem um negócio chamado cronobiologia, que eu estudei bastante, e tem um teste até, né, para você descobrir qual é o seu melhor horário para dormir, quantas horas você precisa dormir e como que deveria ser a sua rotina matinal, inclusive, para você poder performar bem, ter boa produtividade ao longo do dia, tá? Quem não sabe isso, me manda depois um direct que eu mando o teste para você aí. Então, a Claudinha já sabe, são 7 horas que você precisa, é isso? 7 horas. Eu preciso de 7 horas. Então, eu sei que se eu dormir 7 horas bem dormidas, tá? Tem que ser 7 horas bem dormidas. O que não significa, as pessoas têm mania de dizer que a maior quantidade de tempo dormida é a melhor qualidade do sono. Nem sempre. Tem gente que com Também não é 5 horas, verdade. não é Uhum. verdade. 5 horas consegue desempenhar o papel muito melhor de quem dormiu 10. Eu tenho a sensação que quando eu durmo muito, eu estou mais cansada do que produtiva. Então, Ah, isso é eu verdade. É estabeleci. até o negócio da cronobiologia mesmo. Se você tem um período ideal de sono, se é muito abaixo disso, você vai performar pior. E se é muito acima disso, você vai performar pior também. Vai, vai.
Então, a organização de agenda começa lá. Que horas você precisa dormir? Ah, eu preciso dormir 7 horas. Então, que horas que eu acordo? Ah, eu acordo 6:30 da manhã. Uhum. Né? Exceto quando eu não estou fazendo algumas doideiras que eu acordo às 5. Mas, Sim, a Claudinha faz várias mentorias aí com um monte de gente legal que às vezes eu já sei que é 5 horas da manhã que tem as lives, as aulas, enfim. Então, eu sei que às vezes você acorda às 5 horas. Mas Exatamente. normalmente é 6:30. 6:30. Então, assim, para eu acordar às 6:30, eu tenho que dormir até às 11:30, né? Da 11:30, acho que é 11:30. Porque nessa mudança aqui, 10:30, não, seria 11:30, isso mesmo. Não, Então, eu tenho que dormir. Mentira, 6:30. Então, 6:30, se fosse meia-noite. Ah, é 11:30, 11:30. 11:30, é. É verdade, que tá fazendo É que parece tarde, né? Aí você fala assim, nossa, 11:30, pra acordar às 6:30, parece muito Nossa, tarde. pra mim super cedo, imagina. Mas a gente vai dormir 11:30, gente, vem aqui na minha casa que eu tô doente, se eu dormir às 11:30. Então, e aí eu começo, se eu durmo às 11:30. Pra eu dormir às 11:30, todo mundo tem um ritual pra ir dormir. Então, quando é que é? Você tem que pensar no ritual que você vai dormir. Então, se você demora meia hora para deitar na cama, né? Você tem que começar antes. Então, assim, se é 11:30 que eu tenho que dormir, qual é a última reunião que eu posso fazer fora de casa? Se é longe, tem que ser no máximo até 9:30, porque eu tenho que ter o tempo de deslocamento, eu tenho que chegar em casa, se eu vou comer. Sim. Você tem que pensar tudo isso. Lembrando que neste período, gente, fica em casa, tá? A gente ainda tá aqui nesse negócio do fica em casa. Por enquanto, não vai. Então, você está ganhando mais horas. Você está ganhando mais horas porque você não tem esse deslocamento. Então, você pode fazer outras coisas. Você vai ler um livro, você vai brincar com o seu filho, você vai assistir um filme, alguma coisa assim antes de você deitar. Ou vai dormir mais cedo, às vezes, né? Puxa um pouquinho, meia hora antes, deita um pouco na cama antes. Então, ali, 6:30, eu já sei que hora que eu vou acordar, eu já sei todas as coisas que eu tenho que realizar durante o dia. Sim. Sim. Então, pensa nisso. Começa no dia anterior. Como é que você faz o cálculo de como vai ser seu dia seguinte? É fazendo o cálculo no dia anterior. Eu acho que isso ajuda muito. Esse planejamento é importante. Que mais de dica a gente tem? Que mais de dica a gente tem para... Bom, a gente falou da questão das ferramentas, né? A gente falou da disciplina, a gente falou do foco, a gente falou da questão de ruídos, de tirar esses ruídos, né? De um trabalho home office. A gente falou do respeito dentro de uma reunião e de uma conferência, que você deve respeitar quando um fala, o outro escuta. E eu acho que uma das coisas dentre essas de usar ferramenta, que eu vejo muito, que acontece direto, até às vezes até em transmissão de live de um monte de gente que está fazendo, eles deixam barulhos de notificação ativadas. Cuidado com as notificações de celular e de computador ativadas. Celular pipocando. Eu tenho outro celular, gente. Meu celular tá pipocando aqui, mas eu não sei o que é, porque eu tô aqui com a Claudinha. Então, prestar atenção nessas notificações. Porque já teve situações de que pula uma notificação e aí, tipo, o cara tava chamando a menina para sair. E aí pulou a notificação e apareceu. E todo mundo leu. Então, assim, presta atenção, porque o celular capta isso. Tem algumas ferramentas que você visualiza tudo, né? Principalmente quando você está compartilhando tela. Às vezes você vai compartilhar, no meu caso, assim, a gente usa muito compartilhamento de tela para mostrar resultado, planilha, a ferramenta, como funciona, como ensina. Aí pula um pop-up ou pula uma notificação lá que não tem nada a ver. Então, isso é muito importante, porque já deixou bastante gente constrangida. Sim, já tem esse constrangimento mesmo. Então, vamos lá. Se você compartilha a tela, e que hoje em dia, assim, muita gente compartilha a tela, isso acontece até no trabalho no escritório, essa é uma dica muito boa, inclusive até para o escritório mesmo. Se você compartilha a tela, às vezes você está lá fazendo uma apresentação para alguém... e você está fazendo uma apresentação para alguém a partir do seu computador e você está com as notificações ligadas ali, você pode correr o risco de ter um constrangimento por qualquer razão ali, né? Exatamente. Precisa prestar atenção. Você vê que são, assim, pequenos detalhes, Gil, que a gente às vezes não nota porque a gente entra no piloto automático. Então, assim, não tem problema, vou compartilhar a tela aqui. Aí você esqueceu de ativar a notificação e justo aquela mensagem não era para ter entrado naquele momento, né? Quando você desliga, você fica com mais raiva de quem mandou
do que de você mesmo. E na verdade o errado é Não você. pode, porque a pessoa que mandou não sabe, né? A pessoa que mandou não tá do seu lado. Não Coitada, sabe a que você está pessoa que fazendo mandou. reunião, não É, sabe. é. Então, você Então, precisa então prestar. assim, eu acho que isso tudo que você falou é verdade. São pequenos detalhes, mas são detalhes muito importantes no trabalho, no dia a dia, na produtividade e no resultado final. Uma Sim. coisa que eu achei muito legal, que eu até chamei a Claudinha por causa disso, é que ela comentou comigo que ela fez para o time dela meio que uma cartilha, né? Assim, um, De um. informações de como ser mais profissional no home office. Né? Quase os Ah, 10 isso é muito legal, mandamentos. gente. A gente quer essa cartilha também, porque é muito. São dicas pequenas e até muitas vezes óbvias, mas que realmente às vezes a gente esquece e é importante a gente exercitar, né? Sim. A gente tem mania de recusar o óbvio, Ju. Então, assim, é É, muito óbvio. Então você fala, mas isso é muito uhum. óbvio. É claro que ninguém vai deixar o multi desligado quando tiver uma reunião e, tipo, tá rolando pega pra capar na sua casa, que você tem filhos, né? Apesar do seu chefe, do seu diretor, das pessoas, às vezes, quando você é um líder, saber, ninguém quer ficar ouvindo a criança gritar. Ninguém quer ficar Uhum. ouvindo alguém passar aqui atrás, porque se distrai, se tira o foco. Então a gente Sim. precisa minimizar, tomar cuidado para tudo que a gente faz. Uma coisa que eu fiz aqui algumas vezes, mas talvez ninguém tenha notado, é assim, que você está fazendo uma reunião, não coça o nariz, não mexe no cabelo. Não, Uhum. porque isso distrai, a pessoa às vezes está prestando Sim. atenção, né? Até na roupa que você coloca, principalmente para mulheres, cuidado com o posicionamento da câmera, né? É Ah, importante sim, se também. a pessoa estiver Você, lá vendo muito aqui, assim, a pessoa vai ficar você focada tira em outra foco. coisa. Não presta Uhum. atenção. Uhum. Todos os comportamentos que a gente tem no presencial, né, que são indevidos, vamos dizer assim, online tem que regir a mesma coisa. Não pode ter uma Ah, roupa decotada, né? Não pode estar isso com é o cabelo importante, todo importante. Eu acho desbagunçado. só que assim, uma coisa que também a gente não falou, e não sei se vai dar tempo, porque a gente tem 2 minutos, eu queria fazer um jabá seu ainda, mas que a gente pode depois uma outra coisa, marcar uma outra vez, né? É como é que você faz para ter essa conexão, porque às vezes, por exemplo, no presencial você consegue ter um olhar, um olho no olho mais forte, Sim, assim, ou você sim, consegue sim. às vezes tocar a pessoa. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô aqui na live e eu gosto meio que de me aproximar da câmera porque eu tô Legal. realmente presente, eu quero estar mais perto de você. Então, até essa coisa de como você faz para construir as conexões no online, isso é uma outra dica, né? Uma outra série de coisas que dá para fazer que são bem importantes nesse mundo que a gente está, Acho, moderno. eu acho que a principal, Jô, é energia. Como você liga a câmera. Então, assim, você Uhum. tem que transmitir alegria, mesmo que seja pela câmera, né? Então, você tem que Sim, transmitir energia boa, mesmo que seja pela câmera. Às vezes a sim. gente se perde, né? Você fala assim, para onde eu olho? Às vezes você não consegue olhar direito, fixado para a câmera exatamente, mas eu acho que a energia, a Uhum. pessoa precisa sentir conectada com você. E como é que Sim, você faz sim. isso? Como você fala, a entonação de Uhum. voz, como você se comporta, como você se Uhum. preocupa. O online, você tem muito mais que se preocupar com quem está falando, né, com quem está te Uhum. ouvindo, na verdade, do que com você mesmo. Então, assim, essa união que você tem que ter do online é a entonação de voz, é posicionamento, se você é divertido ou não, porque é diferente. É muito mais frio, é diferente. Você tem que criar interação. O segredo do online é Isso. a interação. Se você não É, tiver interação, a conectividade positiva de energia, né, e a preocupação com o que você está disposto a ouvir do outro, não vai dar certo. É mais é desafiador, verdade. tá? Então, É muito assim, desafiador, é muito desafiador. é muito A gente desafiador. pode fazer uma outra coisa só sobre isso. Clau, fala um pouquinho então. Agora, a Cláudia, ela tem um super trabalho e ela recruta pessoas para fazerem parte dessa organização
Vai que 1 minuto a gente tem. Eu quero saber sobre o Janesse, como é que faz, como que a pessoa pode entrar nisso, o que que é, o que que tem de legal. A Janesse, na verdade, é uma empresa de regeneração celular. Então, ela tem dois tipos de papéis, né? Ela tem o tanto de criar novas lideranças, como desenvolver um negócio através de uma ferramenta de escala e alavancagem. A gente faz realmente em determinadas fases, e eu particularmente faço isso em determinadas fases do ano, alguns recrutamentos para aumentar o nível de sistema colaborativo. Então, são pessoas que a gente integra todo mundo dentro de um grupo e todo mundo trabalha junto em prol de algo maior. Então, o que é esse algo maior? Construir o mercado consumidor e distribuidor da marca.